Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pai Nosso, uma oração ao Pai de todos os seres. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Milton Menezes. Mesmo sendo cristão e presbítero anglicano, venho caminhando na busca de uma espiritualidade universal, que acolhe a todas as pessoas, que se relaciona de forma indiscriminada com todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, muito menos de exclusão, partindo de um pluralismo religioso vivenciado e compartilhando princípios, pensamentos e experiências que venham possibilitar o nosso contínuo crescimento espiritual, independente da religiosidade que escolhemos. Vejam, eu não preciso abrir mão do meu caminho religioso para acreditar na riqueza da partilha entre as diversas denominações. Dessa forma, eu venho trabalhando em alguns projetos com base na vivência interfé. E dentre esses projetos, nós temos este vídeo faz parte dele, que é o projeto Pai Nosso, uma oração ao Pai de todos os seres, cujo propósito é destacar a sua utilização para estabelecer o nosso relacionamento com o Pai do céu, o Pai Nosso, o Pai de todos. Logo no primeiro vídeo desta série, destacamos as 7 partes da oração do Senhor. Vocês podem ver todas as 7 partes aí na imagem, que no seu conjunto tem uma composição harmônica e completa, conduzindo-nos a uma íntima relação com Deus. Já no nosso segundo encontro, abordamos a primeira parte da oração, quando aclamamos o Altíssimo, chamando-o de Pai, Pai Nosso que está nos céus, assumindo assim a nossa condição filial com Ele e a relação fraterna entre todos os seres. Já no nosso terceiro vídeo, depois de chamarmos pelo Pai Nosso, santificamos o seu nome, assumindo assim a sua infinita presença e sua centralidade em nossa vida. Em seguida, no quarto encontro, pedimos ao Altíssimo pelo seu reino, cuja presença latente e disponível já se encontra em cada um de nós e em nosso meio. Não nos esqueçamos, é importante que não nos esqueçamos, que a presença do reino de Deus, clamado na oração, ela tem como sintomas, tem como sinais a mansidão, a pureza, a humildade, a justiça, a solidariedade, a capacidade inclusiva, levando à universalidade, a partilha desinteressada, o desapego das coisas, situações e sentimentos desse mundo. Assim, onde essas características estiverem presentes, certamente lá estará presente o reino de Deus. No quinto e último encontro, após reconhecermos o Criador como Pai de todos, santificando assim o seu nome e pedindo que aflore em nós os sinais decorrentes do seu reino, entregamo-nos em suas mãos para que possamos, guiados pela sua luz e fortalecidos por ele, atuarmos de forma compassiva em nosso cotidiano, nas questões tanto materiais como espirituais, acolhendo amorosamente o que acontecer em nossa vida. Lembramos sempre que a oração do Senhor, assim como as demais orações, não deve ser vista apenas como um texto a ser repetido, algo que foi decorado e tem que ser repetido inúmeras vezes. Não. Mas é um caminho de se relacionar com a divindade. Neste vídeo, em nosso sexto encontro, nós vamos abordar a
quinta parte da oração, na qual solicitamos para o dia de hoje o pão nosso de cada dia. Só que há algo intrigante a partir dessa etapa da oração, porque nós nos entregamos plena e incondicionalmente, como fizemos nas partes anteriores. De repente, nós estamos pedindo o pão de cada dia. Quer dizer, não parece um pouco incoerente? Estamos entregues, mas ao mesmo tempo pedimos a Ele? Vejamos. A primeira parte dessa reflexão de hoje, está relacionada ao pão nosso de cada dia, que, por sua vez, abrange tanto o alimento para o corpo como para o espírito. Já no tempo de Jesus, na época de Jesus, quando se dizia o pão de cada dia, as pessoas não se referiam especificamente ao alimento pão, né? Mas ao sustento, à sobrevivência. Ganhar o pão de cada dia ainda é uma expressão que se relaciona à manutenção das condições de subsistência das pessoas. Em Gênesis, na Bíblia, na simbologia da criação do homem, é-nos dito: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, ou seja, para a nossa sobrevivência, temos de trabalhar e ganhar o nosso sustento. E é assim que nós fazemos. Porém, lembremos-nos das palavras do próprio Jesus, em outra parte do Evangelho. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vejam que essa colocação ela é feita não apenas por Jesus, não apenas no cristianismo, mas em diversas denominações religiosas. Diversas denominações religiosas destacam a importância do nosso alimento para o corpo, para manter o nosso físico, e do nosso alimento para mantermos e evoluirmos a nossa parte espiritual. Com isso, com essa fala, Jesus nos chama a atenção para uma outra forma de sustento, para um outro tipo de alimento, né, que vai além do pão material, que é o nosso alimento espiritual. O alimento que nutre e desenvolve nossa essência divina que existe em cada um de nós, fazendo com que ela cresça e cada vez mais tome conta de nosso ser. E por meio de nossas ações, basicamente das nossas ações, que ele se dissemine pelo mundo que nos cerca. Dessa forma, além do alimento que nutre o corpo biológico, o pão também está ligado à palavra entre aspas, a verdade divina a ser vivenciada que nutre espiritualmente as pessoas. Vejam, não é por acaso que a passagem que narra a multiplicação dos pães, narrada pelos evangelistas de uma forma geral, ela multiplica alimento para dar de comer a pessoas famintas, ela se referia ao pão, tanto como alimento para o corpo, como para o espírito, ambos visando sustentar o ser humano, dando-lhe vida plena, vida em abundância. Mas, de qualquer forma, o pão deve ser multiplicado, deve ser partilhado. Vejam que, mesmo quando fracionado, mesmo quando distribuído, o quantitativo ele não se reduz. Pelo contrário, ele aumenta, pois ele se dissemina. Ao recebermos o pão, tanto alimento do corpo como alimento para o espírito, todos nós somos exortados a distribuí-lo, a disseminá-lo, a partilhá-lo, de forma amorosa, de forma fraterna com os nossos irmãos. Assim sendo, o pão nosso de cada dia na oração, parte que nós estamos vendo hoje, ela visa
nos dar sustento para que possamos cumprir a nossa missão como construtores do reino de Deus nesse mundo. Mais pelos atos do que pelo discurso. Isso deve ser sempre destacado. Disseminando seus sintomas, que nós já vimos, inclusive, a todos e todas, que é o amor, a paz, a compaixão, a justiça, a partilha desinteressada. Lembremos-nos das palavras do grande Santo Inácio de Loyola em relação ao que precisamos fazer no dia a dia para construirmos essa mudança no mundo que queremos. Rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de cada um de nós. Dessa forma, minhas amadas, meus amados, clamamos o pão nosso para que possamos receber o alimento necessário para o corpo e para o espírito, visando construir e disseminar o reino de Deus aqui, agora. Reino esse que pedimos ao Pai nas etapas anteriores da oração do Pai Nosso. Mas ainda há outro ponto a ser abordado nessa quinta etapa da oração, que é a solicitação do pão nosso de cada dia para nos ser dado no dia de hoje. Vejam, que não pedimos para sempre, para todos os dias, muito menos para o tempo em que nos mantivermos na condição de seres encarnados. Pedimos ao Pai o pão somente para hoje, ou seja, pedimos o pão deste dia, o pão do agora. Lembremos-nos sempre que o nosso foco deve ser no hoje. É nele que tudo se constrói, é nele que de fato vivemos, é nele que partilhamos e mantemos presentes os sinais da presença do reino em nós e em nosso meio. Atentemo-nos para o pedido que estamos fazendo na oração, que não é pedir o meu pão, mas sim o pão nosso, o pão de todos, fraternalmente partilhado. É uma forma de ratificarmos nossa confiança no Pai, de vivermos profundamente o momento atual e de crermos na capacidade de multiplicação do alimento por ele dado a todos os seres. Necessitando, entretanto, que nos coloquemos à disposição de tal propósito, de forma amorosa e de forma fraterna. Se orarmos com fé e concretizarmos o que estamos orando no nosso cotidiano, trabalhando pela partilha dos pães de hoje, quer seja o alimento para o corpo como para o espírito, teremos a certeza que no amanhã estaremos com, entre aspas, a cesta repleta de pães, para a continuidade de nosso sustento de todos nós, tanto para o corpo como para o espírito. Minhas amigas, meus amigos, que a oração do Senhor transforme-se em ação cotidiana por meio dos nossos atos, tanto no campo material como nas questões espirituais. E assim certamente teremos, todos nós, o pão de cada dia, por todos os dias. Busquemos, enquanto estivermos nesse mundo, além do alimento para o nosso corpo, o alimento para o nosso contínuo desenvolvimento espiritual. E que o nosso pão de hoje seja amorosamente partilhado, sem que nos esqueçamos de que amor partilhado é amor multiplicado. Mais uma vez, destacamos que essa parte da oração, quando pedimos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, essa parte da oração do Senhor é uma efetiva prática de confiança e de entrega, pois estamos pedindo o pão tão somente para o dia de hoje e, ao mesmo tempo, para todos nós, pois entregamos o porvir, assim como toda a nossa vida, dando também o testemunho do desejar somente o necessário para hoje, sem acúmulo, sem apego,
para que todos nós, possamos partilhar desse alimento. Lembremos-nos que a humanidade convive com a triste questão da desigualdade social, a qual muitas vezes, não nos atentamos. Quantas famílias, ao pedirem em oração o pão do dia, o fazem como um pedido de socorro, um grito que normalmente, lamentavelmente, nós não ouvimos. Ou, pelo menos, fazemos de conta que não é conosco. Afinal, existem outras pessoas para essa tarefa. Existem equipamentos sociais para essas ações. Existem os governos com a obrigação de eliminarem, de acabarem a tão marcante discrepância entre as pessoas. De uma forma ou de outra, se existem pessoas que, ao orarem o Pai Nosso, pedindo o pão do dia, e vão dormir sem tê-lo, é porque a humanidade, certamente, como um todo, está falhando na partilha, e nesse universo estamos incluídos. Cada pessoa alimentada está orando e vivendo olhando apenas para o seu pão e esquecendo-se do pão nosso. Vejam, como já destacamos antes, o pão que rogamos não é o meu pão, mas o nosso, o pão nosso. Ele não se destina apenas a aplacar a minha fome, mantendo-me alimentado, mas para que todos nós tenhamos essa digna condição concretizada. Ocorre que Deus não se torna encarnado para pessoalmente aplacar a fome das pessoas. Ele não se faz presente para estabelecer esta ou outras atividades de partilha entre os seres. Tais atribuições são de nossa responsabilidade, de cada um de nós, de todos nós, sem exceção. Se poucos tiverem para si, em cada dia, o pão de muitos, como infelizmente acontece, muitos não terão o seu pão do dia. Essa é a realidade da atual população em sua condição de desigualdade. Muitos famintos, alguns carentes e poucos com excesso. Certamente não é isso que rogamos quando pedimos o pão nosso de hoje na oração do Senhor. Mas, se não é o que rogamos, por que é que aceitamos essa realidade e nos acomodamos diante dela? Cada um de nós não tem a possibilidade de aplacar a fome do mundo, mas certamente conseguirá, se assim de fato desejar, alimentar as pessoas que estão à sua volta. Como filhos do mesmo Pai, Pai de todos, Pai dos céus, como já assumimos no início desta oração, tornando-nos assim irmãos entre nós, a incumbência da distribuição dos pães, possibilitando que todos e todas possam ter o pão de hoje, deve nos impulsionar, nos mobilizar a fazermos a nossa parte. Vejam que isoladamente nós não acabaremos com a fome no planeta. Com certeza, nós não vamos eliminar com a desigualdade entre os seres no mundo. Mas individualmente conseguiremos sim, se assim de fato desejarmos, partilhar o pão com algumas pessoas à nossa volta, os quais não terão fome, pelo menos no dia de hoje. Superemos o nosso egoísmo cotidiano, o nosso esquecimento, nossos olhos vendados e partilhemos de forma desinteressada o pão com aqueles que são mais carentes do que nós. Vejam que, voltando àquele questionamento intrigante no início da nossa reflexão de hoje, que abordamos logo no início, creio que
essa parte da oração vista dessa forma, como confiança, como partilha, como desapego, como o pão para o corpo e para o espírito, não há incoerência entre a plena entrega que fizemos antes nas primeiras partes com o pedido do pão de hoje que fazemos na parte que abordamos hoje. Não há aquela incoerência questionada logo no início, desde que vejamos dessa forma. Minhas irmãs, meus irmãos, reflitamos mais uma vez. Se a nossa oração está sendo correspondida pelos nossos atos no dia a dia, em especial nessa quinta parte da oração do Senhor, quando rogamos para o dia de hoje o pão nosso de cada dia, o pão de todos. Antes de finalizarmos, eu peço permissão a vocês para trazer uma parte de uma homilia do Francisco, o Papa da Igreja Romana, ao abordar o tema da partilha do pão. Certa vez, havia uma grande multidão diante de Jesus. Eram pessoas que tinham fome. Jesus perguntou se havia entre eles quem tivesse alguma coisa e viu que só uma criança estava disposta a partilhar aquilo de que dispunha, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso. O verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia não foi tanto a multiplicação, mas a partilha. Dai-me o que tendes, e eu farei o milagre. Minhas amadas, meus amados, façamos a nossa parte, para que o mesmo milagre da partilha se realize a cada dia no meio de nós. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.